Olá, meus amados irmãos, graça e paz para você que está aí do outro lado, cheio de alegria e de muita expectativa para mais um momento da nossa leitura bíblica em um ano. Vem comigo! Queridos amados irmãos, hoje nós temos o privilégio de continuarmos juntos no livro de Crônica, o cronista que ali nos dá alguns relatos das crônicas de Israel, das conquistas, das batalhas, da monarquia, da construção do templo, a manutenção do templo. E aqui nós chegamos na história do rei que é tão importante, o rei Josafá. E ele está diante de um grande desafio que, de uma certa forma, trouxe um sentimento de medo muito grande. Talvez você já tenha passado por isso, sabe do que eu estou falando. Muitos desafios, às vezes, impõem um ritmo amedrontador. E aí é preciso combater com a fé, porque a fé é o combate do medo. Eu quero ler com você 20, versículo 1 de 2 Crônica. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: um grande multidão, um grande exército está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é Ed-Gedim. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Que coisa boa, teve medo, mas em contrapartida veio logo aquela sacada e diz: para combater o medo é uma busca para o Senhor. E olha só, tem algo interessante, porque à medida que eles vão buscando, o Senhor vai respondendo. Olha o que diz aí o versículo 15 e o versículo 20 desse mesmo texto. Olha só: na manhã seguinte, levantaram-se de fronte para o deserto de Tecoa. Ao sair, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor. Olha como ele se fortaleceu. Nesse interim desses versículos que eu saltei, do 1 até o 18 e 19, Deus vai dando dicas para ele. Uma das dicas que Deus diz é: nessa batalha vocês não terão que pelejar. Eu, Senhor, vou dar para vocês de mão beijada. Só se posicionar. E aqui quem está dando a ordem de um posicionamento é o Salomão. Ele está dando ordem para os levitas, ele está dando comando para o povo. E é interessante porque nesse mesmo texto do 20 diz assim: depois de se aconselhar com o povo, versículo 21, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, daquele exército. Olha o versículo 23 e 24 para nós fecharmos aqui no livro de Crônicas. Versículo 23 diz: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Quando chegou na hora de atacar o povo lá de Israel, deu uma loucura na cabeça deles, que eles acabaram se ferindo e se matando uns aos outros. Versículo 24 diz: quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão que vinha atacar, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos, riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia naquele lugar. Uau, meu Deus, que maravilha! Esse é o nosso Deus que fala para nós que no meio dessa dispensação da graça, que entendemos que a graça é um descanso para dentro e um trabalho para fora, Ele tem muito interesse em nos favorecer. Eu quero agora que você me acompanhe numa canção linda, um salmo de Asaf, Salmo 78, no versículo 56 ao 72. Ele é tão rico, esse salmo, que nós não teríamos nem tempo para ler todos os versículos que aqui contém. Mas olha só o que ele diz no começo. Ele diz assim: meu povo, versículo 1, escute a minha lei, dê
ouvido as palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas. Publicarei enigmas dos tempos antigos. Agora salta comigo aí para o versículo 56, que é a nossa leitura. Olha o que ele fala. Ele diz que vai falar por parábolas, por enigmas, e aqui ele diz: ainda assim, tratem o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os seus testemunhos, falando daquela geração que não guardaram os testemunhos, né? A geração que não preparou-se e nem preparou a geração futura. Aí o versículo 57, tornaram atrás, foram infiéis com os seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos, ou seja, foram adorar outros deuses. Versículo 59, Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou os tabernáculos de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro. As tragédias, os acontecimentos por conta de uma geração que não deu sequência, que não deu continuidade. Amados, todas as vezes que eu falo dessas questões de preparação, preparando, tem uma matéria muito legal da EMP, que é o pastor de jovem que dá, o irmão Gilberson, onde ele fala sobre a futura, preparando a futura geração. Vá lá que essa ministração tem aí entregue para você, à sua disposição. Nós precisamos preparar a futura geração e não cair nesse erro que esses nossos pais cometeram. Amém, queridos? Vamos fechar aqui com João 14, discípulo amado. Ele está relatando os momentos finais de Jesus, onde Jesus já começa a dar uma palha da sua despedida. Ele está seguindo para aquele momento da sua paixão, a cruz, a entrega total em favor de uma noiva. Ele vai pagar o preço em favor de uma noiva. E para ele pagar o preço pela noiva, a história de Jesus é muito parecida com os casamentos judaicos, porque o noivo ele não tinha contato com a noiva, ele tinha contato com o pai. O contato de Jesus foi com o pai. O pai disse: tem uma noiva, mas você tem que ir lá, o dote é você, é a sua vida, é o sangue derramado. E ele está preparando os discípulos. Ele diz que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois eu vou preparar a morada. O que ele está parafraseando? Ele está dizendo: eu sou um noivo e eu tenho uma noiva e eu vou pagar o dote e eu vou preparar a noiva, porque vou preparar a morada, e quando a morada estiver pronta eu volto para pegar a noiva, porque esse eram os processos de casamento. O noivo pagava o dote, conversava com o pai, ele saía, deixava um amigo responsável para cuidar dessa noiva, um amigo fiel, que não fosse se afeiçoar à noiva. E Jesus está dizendo para eles: eu estou indo, vou preparar a morada, vou voltar. O amigo que vai ficar cuidando da noiva é o Espírito Santo. Então ele vai falar do Paráclito, aquele que vem ao lado, aquele que é o cuidador, aquele que embeleza a noiva. Esse amigo ficava responsável por escrever cartas e mandar essas cartas para o noivo, ou ele mesmo pedia para a noiva escrever essas cartas e ele transmitia todo o afeto da noiva para o noivo, dizendo: ela está muito apaixonada por você, ela quer muito lhe ver, ela não vê a hora de casar, de contrair o matrimônio, ela está muito empolgada. E ele trazia de volta a resposta do noivo. Esse é o relacionamento que Paulo diz: eis aí o mistério do matrimônio. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, Jesus vai voltar para buscar a sua noiva linda e nos encontraremos com ele nos ares. Deus te abençoe, continue lendo sua Bíblia, gastando tempo nessas histórias maravilhosas. Um beijo para o seu coração, amo sua vida, até uma próxima. Não esquece de curtir aí os nossos vídeos e também dá ali uma maratonada nas mensagens que rola no domingo e envia essas mensagens para os teus amigos. Nos ajuda aí. Deus abençoe, fica na paz. Até a próxima.